sobre política, sobre eleição 2020. Olha só, os eleitores de São Paulo definiram nessa votação de domingo a composição da Câmara Municipal com 55 vereadores. Daí tem aqui alguns números. O PSOL, por exemplo, triplicou o número de vereadores. Eram 2 em 2016, agora 6 nesse ano de 2020. Se tornou a terceira maior bancada da Câmara Municipal. O PSDB e o PT continuam sendo os partidos com as maiores bancadas. Cada partido tem 8 vereadores, PSDB e PT. Vamos conversar um pouquinho sobre essa composição, também sobre números do país em relação a essas eleições 2020, com a Carolina Guimarães, da Rede Nossa São Paulo. Oi, Carol, tudo bem com você? Tudo bom, boa tarde para você e para os ouvintes. Muito bom estar aqui falando dessas eleições. A gente estava com muita expectativa na semana passada e reforçando muito a importância do voto. Eu acho que o nosso medo real da abstenção, ele realmente se refletiu em números, né? Porque a gente viu que a média da abstenção foi mais ou menos 23% nas diferentes cidades. Em São Paulo e no Rio foi de 27% e 28%, respectivamente. E foram as maiores médias da cidade. Então, a gente vê que existe uma não vontade, né, uma não querer participar, ou uma decepção com a política, então medo mesmo, né. Eu fui votar e a minha zona estava bem tranquila, mas eu sei que tiveram alguns problemas em outras zonas eleitorais. Eu estava ouvindo a sua fala com o Silvio, e você perguntou se o copo estava meio cheio ou meio vazio, né. Eu acho que, assim, de maneira geral, o copo ele está se enchendo, mas as mudanças, elas são bem devagarzinhas, né? Então, você fala assim, né? Quando você fala assim, nossa, o pessoal triplicou, você vai de 2 para 6, assim. Eu acho que, de maneira geral, quando você coloca, né, na conta PSDB, PT, PSOL e DEM, eles fazem mais de 50% da Câmara, então isso é interessante. Se você começar a ver que o DEM e o PSDB também não estão se esquivando, né, dessa visão mais coletiva, ou então atendendo interesses, né, mais específicos. Então eu espero, né, a gente espera de uma certa forma que seja uma bancada mais conjunta, esse mais de 50%, mas eu acho que vale a pena frisar que, assim, 62% dos vereadores foram reeleitos. Então, assim, você tem essa continuidade e você tem 20 novos vereadores e vereadoras, né? Eu acho que quando eu falei dessas mudanças pequenas, é que, assim, a gente teve agora 18%, um aumento de 18% na representatividade feminina, mas isso ainda é muito pouco, porque isso quer dizer o quê? 13 cadeiras de 55%, e no final das contas isso é 24%. Então a gente está longe ainda do que a gente gostaria de ter, que é 50-50, representando, né, a população como um todo. Dessas mulheres, a gente tem 4 que se declaram negras e uma indígena. Então, acho que isso também é uma evolução. A gente tem 2 mandatos coletivos, que eu acho que isso é interessante, tanto o quilombo periférico como a bancada feminista, então isso é uma mudança. E a gente tem 2 trans, um homem e uma mulher trans, que é um de direita, a Tami, que é a filha da Gretchen, né, filho da Gretchen, e a gente tem a Erika Hilton. Então, eu acho que tem algumas mudanças interessantes, são tipo passinhos, mas é algo, né? Sim, é uma representatividade maior, né? Tem mais perfis mais diferentes. Tem uma questão sobre mulheres também, que a gente comentava um pouquinho antes, né? São 2 mulheres a mais nessa composição, mas mesmo assim um número muito baixo, apenas 13 mulheres no todo dos 55 vereadores. Exatamente, 24%. E outra coisa que eu não mencionei, que eu achei super interessante, quando você olha na lista dos mais votados, né? Então você tem o Suplicy, no terceiro mandato. Você tem o Milton Leite, que é um vereador super complicado, especialmente para pautas de mobilidade, concessão de ônibus. Ele é um empresário, ele tem um reduto muito grande e bem formado na Zona Sul, e é uma zona com bastante vulnerabilidade. E aí você tem 2 policiais que foram super bem eleitos, que é o delegado Palumbo
e o Felipe Bacari. O delegado Palumbo, ele realmente ele está como policial, é a primeira vez que ele se elege, e ele também foi conhecido por uma série, um reality show na Rede TV que chamava, agora até notei porque eu nunca tinha ouvido falar, e eu até esqueço, né? Agora não estou com... Mas é um reality show. E o outro é muito interessante, que ele é policial, mas ele não se inscreveu no TRE como policial, ele colocou como funcionário público, e a pauta dele é o cuidado aos animais. Esse é Felipe Beccari. Então é bastante interessante. Aí quando você passa esses 4, né, você tem o Holiday, e aí o mais interessante é as próximas, Érica Hilton e Silvia da bancada ativista. Então, você tem 2 novas candidaturas que também pontuaram super alto no sentido de votos. Então, é bem interessante ver isso, que você tem reeleitos, novos policiais e essas 2 com novas caras e trazendo essa possibilidade de fortalecer algumas das agendas, né, progressistas para esse próximo ano. Eu fui procurar aqui o programa, o reality Operação de Risco. Eu já Operação de Risco, mas eu não conhecia também, não. Sabia, assim, que existia. Amanhã não. Próximo ano é o ano de discussão do plano diretor, né? E você comentou aqui sobre a importância dessa formatação da Câmara por conta dessa revisão do plano, né? Qual a avaliação final após essa eleição? Vai ser uma discussão interessante? Teremos problemas? Como que você imagina que será? Eu acho que vai ser uma discussão agitada. A gente já teve o plano diretor ele já foi mencionado em alguns planos de governo pelo executivo, né? E aí ele também foi mencionado como um instrumento muito importante para algumas pessoas do legislativo. Mas com certeza vai ser um debate bastante interessante e acalorado, porque ele traz muitos preceitos importantes para a cidade, que para alguns são mais caros e outros menos caros. Então, assim, eu realmente espero que esse centro, né, e esse centro-esquerdas consigam se unir contra essa direita para tentar articular e dialogar essas importantes pautas, que a gente está falando aqui de habitação, a gente está falando aqui de mobilidade, de espaço público. Então, eu acho que a sociedade civil precisa começar a mapear essas diferentes pessoas e também mostrar quais são os custos, né, dessas diferentes mudanças. Então, a gente até falou aqui em programas anteriores, por exemplo, o que é o custo de prédios altos no miolo de bairro, né? Então, você tem tanto um custo social, mas também um custo econômico. Então, acho que isso vai ser muito importante nessa articulação. E como a gente tem muitas novas caras, eu acho que assim, elas vão trazer muito a pauta da raça, eu acho que vai ter a pauta que vai ser transversal, a pauta periférica, a pauta feminista, e eu acho que isso vai ser bastante interessante nessa agenda urbana. E claro que vai bater de frente com gente que já está há bastante tempo lá, já tem a sua pauta definida, já tem o seu votinho definido, a sua população, então eu acho que vai ser bastante interessante. Estamos esperançosos da sociedade civil como um todo e pensando já em como que a gente vai articular tudo isso, e o nosso grande ensaio vai ser o programa de metas, né? Que vem logo mais, antes do plano diretor até. Plano de metas, assim que o candidato for eleito, que o próximo prefeito for eleito, ele já apresenta esse plano de metas. Até 90 dias ele tem, aí ele apresenta e aí tem esse debate, recebe insumos para a gente fechar isso e poder monitorar ele para esses próximos 4 anos. Então, vamos ver como vai ser essa participação. E a partir desse plano de metas também, que a gente fica sabendo um pouquinho sobre os interesses desse prefeito recém-eleito, que podem guiar as discussões também sobre o plano diretor, né? Não, total. Eles vão estar conectados, porque o plano diretor é essa visão bem estratégica, né? E o programa de metas, ele pega bastante os planos setoriais e também essa visão mais estratégica. Então, a gente vai ver como isso já vai dar uma luz para a gente no que ele vai priorizar e para a gente começar a pensar, nossa, a gente tem uma possibilidade aqui ou um gargalo aqui, um desafio. Eu acho que vai dar esse panorama. Maravilha, a gente continua acompanhando tudo isso, né? Carol, um beijo para você, até a semana que vem.
Até, obrigada. Tchau, tchau.